Alvíceras, alvíceras. Hoje eu pergunto e eu mesmo respondo. Que é oblação? Oblação está lá em Levítico, capítulo 2, é o capítulo da Bíblia que nos apresenta esse ritual. E você vê novamente em Êxodo 29:18, que é como se fosse também uma espécie de pré-apresentação. De fato, o ritual da oblação é apresentado em Levítico capítulo 2, mas já ocorre, digamos assim, esse tipo de ritual já é visível lá em Êxodo capítulo 29, versículo 18. E também em Levítico capítulo 1, versículo 9. Né? Mas o capítulo 2 de Levítico é de fato o capítulo que apresenta enquanto artigo de liturgia, enquanto rito, a oblação, né? Então, a gente pode ler aqui, por exemplo, para não ler todo o capítulo 2, que vai falar da oblação, a gente pode ler uma leitura mais breve, que é Levítico capítulo 1, versículo 9. Que diz assim: o homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse queimará tudo sobre o altar aí, ele já pré-anuncia o que vai ser feito na sequência, uma queima também, mas não apenas ali da carne do animal. Haverá aí um acréscimo de alguns ingredientes. E em Êxodo 29:18, também só para ficarmos com uma leitura breve, diz assim: assim queimarás todo o carneiro, fazendo subir, aí vem um detalhe, fazendo subir a sua fumaça sobre o altar. É um holocausto para Yahvé, é um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Yahvé. Então, nestas duas passagens, o que vemos? Vemos ali a importância dada à queima e ao perfume que sobe, que evola dessa queima. Então, guardadas estas duas informações, a queima e o perfume, vamos agora à definição de oblação, que está lá no capítulo 2 de Levítico. Nós não vamos ler o capítulo 2 de Levítico, mas temos aqui, preparamos aqui uma definição, uma compreensão bem sucinta sobre o que seja a oblação. Este sacrifício é oferecido em geral como complemento ao holocausto. No holocausto você tem a carne, o sangue e a gordura do animal sendo totalmente queimados. Por isso que o nome é holocausto, que vem do grego holon, que já vimos no último vídeo que tratamos sobre esse assunto, significa todo, né? Significa completamente, holon. Então, o holocausto, kausto, vem de kauston, que significa queima. Então, o holocausto é a queima total da carne, do sangue e da gordura, ou seja, todo o animal ele é queimado. Ele é queimado por inteiro, né? Agora, o ritual de oblação, ele sucede, ele vem depois do ritual de holocausto. E é seguido também por mais um ritual, que é o da libação, que é feito com vinho. Então veja que o ritual, digamos assim, o ritual hebreu antigo, ele é tríplice. Claro que existem outros ritos menores, mas o principal ritual, o rito maior da liturgia hebraica antiga é tríplice, né? Ou seja, é o holocausto, depois do holocausto a libação, a oblação e depois a libação. Então, no holocausto você queima a carne, o sangue e a gordura do animal. Depois, na sequência, você vai fazer a oblação. A oblação assemelha-se ao holocausto e consiste em ritual em que se queima a flor de farinha. Veja,
o acréscimo de um componente externo, né? No holocausto você tem a carne do animal, o sangue do animal, a gordura do animal e nada a mais. Já quando você entra na oblação, você já tem de cara o acréscimo de um ingrediente externo, que é a flor de farinha. Essa flor de farinha, ela de maneira analógica, alegórica, ela pode nos simbolizar. Ela simboliza a nossa carne. E você também acrescenta nessa flor de farinha o azeite, que simboliza o espírito, a unção. E você faz uma massa que começa a ter um odor agradável, aquele odor do azeite cru, né? Você faz uma massa de farinha com azeite. E aí você acrescenta o incenso que não é esse que você compra ali na casa de materiais esotéricos, não, que é um palitinho, não, né? Esse incenso aqui, dessa época, era um pó, né? Era um pó orgânico, que queimado exalava um agradável odor, feito de plantas, ok? Plantas secas. Então você também acrescentava esse incenso à massa de farinha com azeite. E o incenso, por sua vez, ele equivale, de maneira alegórica, à adoração. O incenso que evola aquele cheiro mais agradável vem dele. E esse cheiro ele é evolado, ele é exalado daquela massa quando ela é queimada. E sobe, justamente como sobe, ela vai para os céus. E como tem um agradável odor, ela tem por objetivo simbólico agradar a Deus. E o sal também, você também acrescentava-se também sal a essa massa. E o sal, ele tem como efeito a purificação. O sal, ele é o símbolo da santidade, né? O sal, ele simboliza a santidade, ele representa a santidade, né? Ele é usado para diversas coisas, ele era usado para diversas coisas, desde de você pagar pessoas com sal, daí que vem a palavra salário, até você mortificar uma terra que você não quer enfim, que dê frutos, que dê mato, né, dê plantas, vegetais, enfim, até mesmo para ajudar a germinar os vegetais, servir até de adubo, dependendo da dose, né? O segredo estava na dose. Mas na Bíblia, o sal ele é mais visto, ele aparece mais com o significado de purificação. Lá no Novo Testamento, você vê a necessidade, na pregação dos apóstolos, do próprio Cristo, de nós sermos o sal da terra, né? Então, de os cristãos serem esses atores que farão a diferença no meio social. Então, o sal tem esse símbolo de santidade. Então, e aí o que acontece? Eis que você tem aqui, então, a massa estabelecida, o bolo pronto para ser levado ao fogo. Então, repetindo, você tem a farinha, que é a carne, somos nós, que acrescenta-se ali o azeite, ou seja, nós precisamos do Espírito, nós precisamos ser espirituais, ter a unção de Deus em nossas vidas, por isso que nós falamos, fulano está no azeite, hoje eu estou no azeite, ou seja, fulano está espiritual, melhor dizendo. Além da farinha, do azeite, você também tinha o incenso, ou seja, precisamos ser adoradores, adorar em espírito e em verdade. A necessidade da adoração em nossa vida. E a nossa vida também precisa do sal da santidade, né? Nós precisamos ser santos. Então, precisamos de Espírito Santo, da unção de Deus, precisamos adorá-lo e precisamos nos purificar. Precisamos de santidade, né? Agora, quando você busca a santidade, busca a purificação, é porque você tem alguma coisa que te despurifica, né? Que te torna imperfeito, né? Que te contamina. Essa coisa que contamina você é o pecado. O pecado que faz separação entre você e Deus. Ora, se nossa vida deve ser uma oblação a Deus, que seja como cheiro suave quando é queimada por Jesus, que é o sacerdote, a Ele, né? E se a nossa vida tem que ter o azeite do Espírito Santo, temos que ter o incenso da adoração e também o sal da santidade, então isso implica necessariamente que nós não tenhamos o quê? O pecado. E o pecado, aqui na oblação,
ele é o símbolo, né? Ele é o símbolo, ele é a alegoria, né? De mais um ingrediente que não podia, na verdade, ser ingrediente. Na verdade, não é um ingrediente, né? Ele é um componente que não podia estar como ingrediente dessa massa, que é o fermento, né? O fermento, na oblação, na queima dessa farinha com esses ingredientes todos, não podia haver fermento nessa massa. Por quê? Porque o fermento, ele é o símbolo do pecado, ele é o símbolo da soberba. Ele é aquilo que o fermento é aquilo que, quando você coloca numa massa para fazer um bolo, ele desnaturaliza a massa. Ele faz a massa se comportar de uma maneira que não é o comportamento natural daquela massa. Ele faz com que aquela massa cresça de maneira não natural, de maneira artificiosa, né? Ou seja, ele desnaturaliza a massa. Então, o que nos desnaturaliza é o pecado, porque aquilo que é antinatural é pecado. Aquilo que vai contra a natureza, a nossa natureza, ou seja, aquilo que vai contra a forma que Deus estabeleceu para nós, aquilo é antinatural, aquilo é pecado, aquilo vai contra a natureza. E, logo, só pode ser pecado, né? Então, veja, o fermento aqui simboliza o pecado. Então, na nossa vida que deve ser uma oblação a Deus, né? A gente não deve deixar entrar o pecado. A gente deve evitar o máximo que o pecado esteja como ingrediente de nossas vidas. Então, aprendizado número 1. Nossa vida deve ser uma oblação a Deus. E agora, aprendizado número 2. Como nossa vida será uma oblação perfeita a Deus? Se nós acrescentarmos nela o Espírito Santo, representado pelo azeite, a adoração, ou seja, se adorarmos a Ele, representado aqui pelo incenso, e se nós buscarmos a santidade, representada aqui pelo sal, sempre fugindo do pecado, evitando o mal, ou seja, evitando o fermento, ok? E isso está lá em Levítico, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. A oblação das primícias, que é um tipo específico de oblação, que está no versículo 14, 15 e 16, era feita com espigas tostadas, ou seja, no lugar da carne, né, da farinha, aliás, você tinha as espigas tostadas, ou até mesmo pão cozido com grãos moídos, com azeite também com incenso, também levado ao fogo pelo sacerdote. O sacerdote, como eu já falei, ele é aquele que age, né, que prepara a massa e que dá o consumo final, ou seja, faz a consumação final daquele bolo, daquela massa, né? Ou seja, queima. É aquele que pega todos os ingredientes e queima, ou seja, chancela o ato, né? Consome o ato, consuma o ato. E esse sacerdote é Jesus Cristo, de maneira simbólica. Enfim, estes rituais eram feitos para a ação de graças. Então, o holocausto, que já vimos, ele tinha também o holocausto para a ação de graças. Mas só que o holocausto também era feito para petições e também para expiações. Agora, já a oblação não. A oblação é só no caso de ação de graças. O que nos leva a concluir que, geralmente, a oblação ela só sucedia ao holocausto quando o holocausto era perpetrado com o intuito de ser um holocausto para ação de graças. Aí, já que o holocausto era para ação de graças, então seguia-se uma oblação e depois também uma libação. Mas havia também os holocaustos que não eram seguidos de oblação. Geralmente eram aqueles holocaustos que não tinham como intuito a ação de graças. Ou seja, os outros dois tipos de holocausto, o para expiação e o para petição. Até o próximo vídeo.